Ah, é? Aqui não tem livre-arbítrio, não. Aqui não tem livre-arbítrio, não. Já pode começar? Pode. Pode começar, dona. Pode? Não sabe, não. Do Janine que não sabe, não. Deixa a luz entrar no seu coração e o amor falar com grande emoção. A paz seja sua, constante harmonia na caminhada evolutiva do dia a dia. Cante bem forte, Jesus e alegria. Vamos em frente em sua companhia. Ele nos guia para a evolução. Não tenha medo, não há o que temer, pois tudo passa é uma razão de ser. Deixe a luz entrar no seu coração. Deixe a luz entrar no seu coração. Cláudia, pode fazer a prece, por favor? Graças a Deus, louvado seja Deus, louvados sejam os nossos irmãos maiores que nos permitiram estarmos reunidos na noite de hoje. Que esta mesma bondade do Pai possa nos ajudar na compreensão de tudo aquilo que ouviremos, que se torne claro para que o nosso aprendizado possa se fazer cada vez maior. Que Deus seja sempre a nossa instrução e que nos complete sempre com o seu amor imenso e que esse amor se irradie por toda a terra, nos tornando melhores. Muita paz, meu Deus. Graças te damos. Graças a Deus. Que seja, graças a Deus. Antes de eu começar a leitura, deixa eu ler um parágrafo aqui do livro de Divaldo Franco, escrito pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênção. Só vou ler o parágrafo primeiro. A mediunidade é faculdade da alma, que se reveste de células no corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de outra dimensão para torná-la entendimento objetivo. Só esse parágrafo só que eu queria ler. Hoje a leitura é a pergunta 295, né? É. Quem pode ler a primeira pergunta sobre os tesouros ocultos? Quem pode ler, por favor? 290. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade, para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, de outra forma, não. Alguém quer comentar, falar alguma coisa?
Todo mundo entendeu? Não, tá bem clara assim, a resposta, né? Mas eu entendo que, assim, não sei se Cláudia depois pode complementar, que essa seja uma questão ou perguntas feitas naquela época, né? Não acredito que hoje, pela curiosidade, né, as pessoas vão indagar os espíritos onde estão tesouros ou riquezas, ou mesmo que o façam, é a certeza que vão ser espíritos zombeteiros que vão estar respondendo para brincar, né? Não tem fundamento assim, né, esse questionamento aos espíritos. É o que eu penso. O Alessandra, Alessandra, por exemplo, as casas espíritas, as coisas assim, elas só podem ser, elas só devem ser construídas com o trabalho de todo mundo ou a comunidade. É o trabalho. Certa vez, uma determinada pessoa da espírita falou que eles estavam em reunião para construir alguma coisa espírita. Eu sei que é, mas não vou dizer o nome, não. Para construir uma determinada coisa espírita. Mas acontece que todo mundo, ninguém tinha dinheiro para construir isso tudo. Aí, de repente, acho que apagou a luz lá, o que aconteceu, um espírito zombeteiro ou qualquer coisa assim, apareceu uma pedra de valor. E com aquela pedra, para eles venderem e construir o que eles iam fazer. A espiritualidade, na mesma hora, quando esse espírito brincalhão materializou aquela pedra de valor, a luz se apagou outra vez e a pedra desapareceu. A espiritualidade fez com que a pedra desaparecesse. Porque aquele evento ali que ele estava construindo tinha que ser construído com o trabalho de todos. E não de forma assim, aparecer um tesouro, alguma coisa assim, para contribuir. Seria o trabalho de todo mundo que ia erguer a casa, o lugar que eles estavam construindo. Valquíria vê que na nossa casa espírita, né, Valquíria? Você que trabalhou tanto, Dona Maria, na construção, nos almoços, no chá, não é? A casa aqui do Divino Espírito Santo foi construída pelo trabalho de todos ali, não é? É verdade. Lúcia, o bazar que eu fiz lá em casa. O bazar. Então. Deu para fazer como é que fala? A laje do centro aí. Então. A gente tinha um bazar na minha casa que deu para fazer, quase que deu para fazer a laje. Então, foi um trabalho assim. Trabalho. Eu lembro daquele chá delicioso, dos almoços. Almoço. Tudo. Almoço, né? Então, foi a comunidade ali espírita que trabalhou para a construção. Valquíria, macarrão com tutu. O maior sucesso do almoço. Que delícia. Eu falei que não ia dar certo, mas não sobrou nada. Cláudia, você ia falar, eu te interrompi, Cláudia, por favor. Eu falei assim, Maria, isso não vai dar certo se você vir macarrão com tutu, com feijão. Maria, lá em Minas, todo mundo come isso e adora. Olha, não sobrou nada. Vendeu tudo. É isso aí, a espiritualidade trabalha junto, ajuda a gente em tudo. Lúcia deu esse exemplo, tem outros exemplos desses acontecimentos, né, que geram trabalho quando precisa, aparece uma coisa, mas o que veio essa pergunta foi se há de interesse particular, né, as pessoas, por interesse particular, antes, elas procuravam por tesouros, era comum por causa das embarcações, das navegações que afundavam, enfim, tantas outras coisas, era normal isso. Mas hoje não se procura por tesouro, não, mas tem muita gente aí que procura, não vou dizer uma casa espírita, né?
mas os espíritos não estão somente nas casas espíritas. E vão a muitos lugares, a muitos adivinhos, nem que seja para pedir um número de alguma coisa que vai dar para ver se consegue essa riqueza. Então, é, de uma certa forma, utilizado isso e ainda é feito isso, né? A forma de se procurar esse tesouro é outra, hoje o tesouro também, mas as pessoas ainda se utilizam dos espíritos para fazerem perguntas muito materiais. A gente sabe disso, né? Coisas que envolvem muita materialidade. Isso não é uma coisa de longe, não. É uma coisa que ainda acontece. Se nós falássemos na nossa casa, nós íamos fazer, sei lá, que seja uma reunião de desobsessão aberta, iria lotar de novo, porque as pessoas gostam ainda de ver, de saber, de perguntar, de conversar coisas. Isso ainda faz parte, a mesma coisa desses tesouros. As pessoas querem saber coisas, no final de contas, né? Essa palavra aí, Cláudia, acho que está mais ou menos também no sentido figurado, né? É questão de descobrir coisas de interesse material, né? Não significa aquele tesouro enterrado lá, cheio de joia. É qualquer coisa de interesse material que as pessoas perguntam aos espíritos, pergunta a pessoas que, às vezes, até têm o dom, né, de uma mediunidade assim, bem aguçada, e que consegue realmente identificar e começa a trabalhar para esse tipo de coisa. Aí, às vezes, é envolvido por esses espíritos, e as pessoas, com o passar do tempo, vão perdendo esse dom, porque não é para isso que o espiritismo veio, né? Veio para a caridade, veio para o trabalho de amor. E, às vezes, as pessoas que têm a mediunidade bem aguçada aproveitam para esse tipo de trabalho, atender materialmente as pessoas que vão procurar tesouros, cada um valoriza o seu tesouro, né? Cada um aquilo que quer descobrir dá um valor, como se fosse um tesouro. E aquela pessoa vai atendendo, às vezes até remunerada, né? A gente já conheceu gente assim, aqui em Macaé mesmo, né? E que aos poucos vai perdendo esse dom, né? Vai deixando de ser atendida, não vai perdendo, mas vai deixando de ser atendida pelos espíritos que realmente têm o objetivo de trabalhar para o objetivo em comum, né? Da caridade, do amor, da elevação espiritual das pessoas. E as pessoas vão sendo usadas para isso, vão só até assim vai descendo, né? Porque consegue realmente responder certo aonde está isso, como que vai resolver aquilo. De qualquer maneira, tudo passa a ser tesouro, né? Onde eu vou buscar isso, que dia vai sair tal dinheiro, eu vou receber essa herança ou não. E as pessoas, esses espíritos zombeteiros, se aproveitam, respondem até às vezes alguma coisa, ou zombam, né? E falam coisas que não é, a pessoa... E com isso, torna essa parte da doutrina espírita uma coisa muito séria, que nós devemos ter muito cuidado com isso, ter muito cuidado com os nossos pensamentos e com as nossas perguntas, até com os nossos desejos, né? Que às vezes a gente não pergunta ao médium, mas a gente mentaliza, fica pedindo às vezes coisa que não é, né? Não tem a ver, que é coisa que não é do interesse dos espíritos nos mostrar aquilo, não é hora, não é nosso, não devemos trabalhar para conseguir, e a gente, na nossa ignorância, às vezes ainda mentaliza certas coisas, pergunta, me mostra, Senhor, né? Onde está isso, onde está aquilo, né? Será que fulano vai trazer tal dinheiro? Será que o pagamento vai sair agora, né? Então, é aquela série de questionamentos que resume nessa pergunta, né? A pergunta foi feita de uma maneira mais assim, de um tempo anterior, mas isso acontece de forma diferente, com as cabeças também que estão diferentes agora, perguntas também de vários matizes que nos leva a essa pergunta aqui, né? Pensamentos nossos que nos leva a essa pergunta aqui. E nos leva também a essa vulnerabilidade de ficar envolvida por esses espíritos inferiores, né? Que às vezes até brigam com o nosso sentimento, com as nossas vontades. Aproveita a fraqueza, né? Aproveita essa nossa fraqueza de querer saber o que não a pessoa é tem para que gente. estudar. A pessoa tem que estudar, tem que entender, entender o que é realmente a espiritualidade. É o objetivo da espiritualidade. Porque se não existe tesouro, desse tesouro escondido, né? Cheio de joia, aquela caixa cheia,
Mas existe aquelas coisas que a gente quer saber muito, que passa a ser um tesouro para determinados de nós, para alguns de nós. E a gente leva nosso pensamento aos espíritos, pedindo essas coisas, né? Vendo se consegue lembrar, ou pedindo ajuda, né? Tem até determinados espíritos... Toda hora, ai, meu Deus, me faz lembrar isso, me faz lembrar aquilo. Aí são longuinhos, né? São longuinhos, me mostra isso, me mostra aquilo, eu retribuo com isso, com aquilo de presente. Então, gente, a 31 continua. A gente ainda continua, o pensamento nosso ainda continua, né? A 31 continua. Lê, Valquíria, a 31, por favor. Vamos ler, tá, 31. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouros ocultos. Aí vem a resposta. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los, e o temor em que vive de que alguém os venha arrebatar constitui um dos seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra incumbidos de dirigir as transformações interiores, os quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Isso aí. É a mesma coisa que a gente falou, né, Lúcia? Nós da Terra, né? Envolvendo os irmãos do mundo espiritual com Valquíria, lê a observação. Continua a observação. Anota. Anota, Anotinha aqui embaixo. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Nós falamos aí. Bem louco seria aquele que contasse com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que, quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles fazem espontaneamente, sem precisar de médium para isso. Aqui está um exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio, sem nenhum recurso pelos enteados para com os quais desempenhar o papel de mãe. Chegara ao cúmulo, a seu desespero, quando uma noite o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais, e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa em uma renda aí deu lá a quantidade, né? Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora, então, narrou o que lhe sucedera. Abriu-a, de acordo com as indicações de seu marido, e lá estava o testamento, conforme ao que lhe anunciara. Viu? Ele mesmo veio, né? Será que ela o invocou? Não, ele viu a aflição ele dela. Veio porque ele veio espontaneamente, né? É a aflição que ele viu dela. Esse é incluído aqui, né? Nesse pedacinho aqui de cima, que diz assim, né? Que os espíritos que nos ajudam, mais evoluídos, eles superiores, eles mesmo nos mostram sem precisar. Você está pedindo a espírito zombeteiro, né? Ô, Lúcia, aconteceu uma coisa mais ou menos assim comigo. Quando meu marido desencarnou, eu não estava assim, cheia de dívida, não, graças a Deus. Mas aconteceu uma coisa inusitada, que uma pessoa chegou na minha casa e me levou um dinheiro muito grande que pegou do escritório, que estava guardado lá no escritório, e ninguém sabia. Nem a pessoa sabia. A pessoa foi guardar os papéis, as coisas para fechar o escritório enquanto ele estava internado, foi cuidar das coisas, né? Guardar, fechar para ninguém estar mexendo.
e viu uma quantidade de dinheiro dentro de uma gaveta guardada lá. Então, esperou, a pessoa teve paciência, esperou. Depois que ele desencarnou, a pessoa veio na minha casa e me entregou o dinheiro. Acho que não foi ninguém que mostrou, mas indiretamente foi, porque a pessoa foi arrumar a gaveta, né? E encontrou na gaveta. Se não arrumasse aquela gaveta, só fechasse a porta para as coisas ficarem guardadinhas, nunca ninguém ia ver aquilo, nunca ninguém ia achar, porque do jeito que estava, que a pessoa me explicou, ia ser difícil encontrar a pessoa, porque sabia dos papéis, as coisas importantes que existiam no escritório, quis reservar, guardar tudo num lugar só, botou numa caixa, teve um cuidado especial, entendeu? Aí encontrou isso aí e me levou na minha casa. Na hora eu não lembrei essas coisas aqui, não pensei, eu ainda não tinha muito conhecimento, sei lá, estava muito nervosa, não levei nada disso em conta. Tratei de pegar o dinheiro, botar no bolso e pronto. Mas aconteceu isso, sim, isso acontece, sim. A gente é muito bem assistida quando as coisas são feitas de uma maneira correta, né? Dentro dos preceitos divinos, a gente recebe o que é nosso, vem nas nossas mãos. Não precisa a gente estar pedindo ajuda a ninguém, a nenhum adivinho, né? A pessoas a médios que têm esse dom, nada disso, para não ser usado pelos esses espíritos que ainda estão na ignorância e vêm nos zombar da nossa dor, né? Do nosso sofrimento e ficar com os nossos sentimentos. Essas coisas são verdadeiras, muito verdadeiras. É por isso que Valquíria, é por isso que Moisés, na época, proibiu das pessoas por causa dessas, qualquer besteira. Estava dor de barriga, vai lá pedir um remédio para dor de barriga. Tudo isso, qualquer coisa. A guerra, vou ganhar a guerra, não vou ganhar a guerra. Pediu do filho. É verdade, é assim, Lúcia. É verdade, isso. Alguém quer falar? Quer, Cláudia, falar alguma coisa? Alguém? João? Não. Cláudia, você vai falar? Vai reforçar aí? Então, vamos para 296. Se ninguém vai falar mais, 296. Pergunta sobre outros mundos. Olha a nossa curiosidade também de outros mundos, gente. Quem vai ler? Cláudia, você pode ler, por favor? Vamos ver se eu consigo aqui. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem, devais compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto é entre vós um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões Questões científicas. Questões que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Pode continuar, Lúcia? Pode sim. Letra A.
como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, o que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando neles estiverdes. Note, as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos e que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio, que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos, que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Sobre os outros mundos, como foi falado aqui, o que realmente interessa, o que os espíritos superiores geralmente nos falam, é justamente isso, a aventura dos espíritos que lá habitam. Essa aventura é a parte moral deles, que já é elevada. Então, é como a gente vê a descrição no livro que a gente está lendo, né? Um lugar onde as pessoas têm aquela concordância de pensamentos, têm aquela amabilidade, um convívio sadio, sem guerras, sem conflitos. Então, são espíritos iguais que estão vivendo num lugar. Essa é a aventura de um mundo superior. Eles não se detêm... No livro, é claro que um livro é mais descritivo. Ele vai descrever o lugar, e até isso nós vemos que é de uma harmonia muito grande, mas que sirva para nós aprendermos aquilo e queremos alcançar aquele lugar através da nossa melhoria moral. É para isso que eles nos deixam saber. As outras coisas, as questões dos mundos, como ele disse ali, eles vão deixando que o homem, através do seu esforço, descubra se o mundo é habitável, se não é. E como eles dizem, tem tantas coisas que precisam ser descobertas entre isso, porque nós tomamos como parâmetro a nós mesmos. Pode não ser habitável para nós, precisamos de oxigênio, que precisamos disso e de outras coisas para vivermos, mas pode ser habitável para um outro tipo de vida. Então, isso para nós, enquanto nós não tivermos a necessidade, o porquê eu preciso compreender isso, as coisas não vão nos chegar assim. Vão ter realmente, levar pesquisa, entendimento e a necessidade do homem se tornar cada vez, se sentir menos dono daquilo que sabe. E entender que essa sapiência é de todos, não é uma coisa que pertença a ele, é uma coisa que ele teve a oportunidade de aprender e passar adiante da melhor maneira possível. Então, essa é mais ou menos a explicação que os espíritos deram. Como sempre, como tudo, eles falam aquilo que nos interessa, chega até nós, né? Como esse caso desse tesouro, e como qualquer outra informação. Aquilo que é interessante para o nosso crescimento moral, eles vão fazer chegar até nós, para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. O que eles não vão fazer é simplesmente pegar e nos entregar. Não, toma aqui, ó, isso aqui é assim. Não, o que adianta? A gente tem que descobrir. Nós temos que fazer o nosso caminho, né? A mesma coisa, o professor chegar para o aluno, não dá a ele todas as respostas. Não, ele vai indicar os caminhos que o aluno, por ele mesmo, vai descobrir suas respostas. Então, é isso que os espíritos vão fazendo conosco, mostrando os caminhos, e nós vamos adquirindo maturidade para poder trilhar esses caminhos um dia.
Alguém mais? A gente tem que ter os Alguém canais mais? na terra, hein? Tem que abrir os canais para poder sentir, Verdade. para entrar na gente aquilo que a gente precisa para crescer, para buscar, né? A melhoria de cada um de nós. Uhum. A gente estando com a mente ligada às coisas do bem, do amor, as coisas ficam mais fáceis para eles nos inspirar e nos ajudar também a ver a realidade, as coisas que nós precisamos realmente para viver melhor na Terra. É verdade. Agora vamos passar para o outro livro, capítulo 8. João, você pode ler, João? Posso? Eu não sei onde está a Alessandra. A Alessandra está... Eu estou conectada, mas só... Mas é só porque está difícil aqui por conta da estrutura que é diferente aqui, mas eu estou escutando, estou estudando. Ah, que bom. 8. O desastre de Acelino. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Não chore, meu caro. Você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que participava a mesma experiência. Notando-o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino. Parecendo mais encorajado, você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi jogando desastrosamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Se sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Nesse instante, interveio Vicente acrescentando. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial, para mim, aduziu. Quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila meu próprio caso, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar nessas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar do nosso futuro eterno. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas, a meu ver, muito mais graves. E, atentando-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar. No século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores, segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu, em pessoa, as medidas pertinentes à minha nova tarefa. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras, em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações.
Ruth, minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhorar desempenho nas tarefas. Continua. Alguém quer falar? João, se você quiser dividir com a Alessandra, você divida a... Quer continuar, Alessandra? Vou continuar, então. Bom, cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos, inscientes do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, pelo que devia ser justa a retribuição. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me a interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Vou dar só uma paradinha para a gente dar uma comentada aqui, né? Na verdade, vários são os exemplos atuais hoje em dia do que a gente está lendo aqui, né? De irmãos que vêm com a missão, né? da mediunidade, do trabalho, de ajudar os próximos, né? Ao seu próximo, e aí acabam se perdendo por conta da ganância mesmo, né? Você vê que ele coloca que por que ele não ganharia por esse trabalho? Por que ele não teria direito a receber, né? Se o trabalho da material é bonificado, por que o da igreja, né? Da religião não poderia ser, o espiritual não poderia ser? Então, ele se acha digno de receber por isso. E aí ele, como muitos exemplos a gente, né, vê hoje, né, que a gente acompanha, as pessoas vão perdendo a mediunidade, né? Minha sogra está até falando aqui,
ou são acompanhados também pelos espíritos, né? Jesus falou, dai de graça o que de graça recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste, Muito né? bem, isso mesmo. Então, assim, é muito sério isso daqui. Imagina como ele chegou realmente na espiritualidade. Alessandra, me dá licença aqui em lembrar uma coisa. Todo o início da história que ele está contando, você vê o enorme preparo que ele recebeu, a quantidade de bonificações que ele teria. Esse, no caso, o outro adquiriu um matrimônio que não poderia ter adquirido, né? Foi seguir algumas instruções, porque ele não soube aguardar o momento da vida dele para acalmar a vida dele. Ele contraiu um matrimônio que acabou com a encarnação dele, que foi o Otávio, né? Desviou ele totalmente do caminho que ele deveria tomar, dos filhos, do casamento do pai, que ele deveria tomar conta, enfim, todas essas coisas. Então, ele se desviou. Esse ia receber uma esposa, como falou aqui, mais tarde, ele ainda era muito jovem, estava com 20 anos ali ainda, mais tarde ele teria essa condição financeira suficiente e ele veio sob a guarda e a guarda da proteção de uma pessoa que tinha uma posição espiritual bastante elevada, que se colocou por ele, né? Então, olha a responsabilidade dele sobre tudo isso. Então, isso aí que você acabou de falar agora, sobre as companhias que ele vai deixar para trás e vai adquirir para frente, vai ser lido agora por você. Mas é bom a gente pensar nisso, né? Exatamente. Bom, vamos lá, continuando. O Alessandro, deixa eu falar só um bocadinho. Fala, querido. Por isso que nós vemos uma responsabilidade na casa espírita quando chega em relação a dinheiro. Uma certa vez, eu estava indo para o Divino, quando eu saí daqui de casa, quando eu botei o pé naquele portão que existe ali, logo ali, eu encontrei um papelzinho da Igreja Universal. Ih, meu Deus, falei o nome da igreja. Falando de um lugar, sabe? Falando, sabe o quê? Falando a respeito a negócio, assim, de dinheiro. Sabe? Falando a respeito de dinheiro, que eu vi o papelzinho de um lugar. A respeito de dinheiro. Aí eu fui para o Divino. Quando eu cheguei lá no Divino, estava assim, um comentário. Eu já saí daqui do portão, já vi um panfletinho, já falando as coisas. Quando eu cheguei no Divino, alguém estava falando lá em relação e que deveria a mensalidade ser um pouquinho maior, não sei o quê, falar com o pessoal, alguma coisa assim. Quando nós chegamos lá em cima, o mentor nos chamou a atenção quanto a isso. Sabe? Que a casa espírita não é um lugar assim para você estar pedindo dinheiro. Sabe? Então, tudo tem que ser feito com o nosso trabalho. O que ele falou, vocês fazem um almoço, faz um chá, faz alguma coisa, mas que não era para pedir dinheiro às pessoas. Se alguém chegasse para você e te falasse espontaneamente, olha, eu quero aumentar a minha contribuição ou dar a minha contribuição, está correto. Agora, você não pode, numa casa espírita, está tratando do dinheiro assim. Ele chamou a atenção que nós fizéssemos almoço, mas sem bebida alcoólica, fizéssemos chá, alguma coisa. Menos ficar ali pedindo dinheiro, sabe? Aí pode continuar, Alessandra. Vamos continuar aqui, então. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava.
a força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. Eu transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Aí que a gente comentou, né? Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Então, quando ele desencarna, ele carrega todas essas questões que ele começou a viver aqui na Terra, a fazer. Esses espíritos que foram antes dele, né, começavam a procurar ele e perguntar sobre tudo, né? Eram os obsessores, né? Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta, entre o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem aliviar a extensão da minha culpa? Nossa, gente, que assim... Podem avaliar. Avaliar, pesado, né? Assim, olha como ele se sente, né? Ele não matou, ele não foi um ladrão vulgar, mas ele fez viciados de crença religiosa, né? Quantos delinquentes ocultos, né? Muito grave isso. E outra coisa mais importante que eu achei que ele falou aqui, né? Ele não tem desculpas, ele não tem perdão, porque ele estava esclarecido, que Cláudia falou lá no começo, né? Ele foi preparado, né? Todo o preparo que a gente tem lá, né? no ministério que a gente vê, quanta responsabilidade que se vem. Responderá com essas obras. Alessandra, você já leu Trilha da Libertação? Não, ainda não. Algum dia você lê que é a mesma coisa, o médium se enveredou por um caminho que não devia. E teve compromissos, igual o outro até morreu, né? Então, o dia que você puder, você lê Trilha da Libertação. Vou colocar aqui na minha lista. Muito bom. Alguém quer falar? Cláudia? Para lembrar, né, Alessandra? Lembrando,
justamente por causa disso. Quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade. E quando vai diminuindo à medida que a gente é ignorante. Quando você não é ignorante, você anela mais compromissos antes de você voltar, mais responsável você é. Então, é óbvio que no caminho de dos trabalhadores vai existir sempre aquela turma querendo te tirar desse caminho, porque para eles não é interessante a redenção de ninguém, que ninguém consiga dar conta da tarefa. Então, coloca um monte de coisas no caminho dessa pessoa para que deslumbre aquela pessoa, para que a gente possa se sentir deslumbrado, afastado. Aparecem coisas, sempre muitas coisas com o intuito de nos fazer desistir. Então, o que manda é a perseverança. Perseverar, acontece isso. Às vezes a gente vê que muitas pessoas confundem, né, a tarefa mediúnica com o cultivo de uma felicidade total. Isso não existe aqui na Terra. Acho que a pessoa, por ser médium, ela tem que estar isenta de dor e de sofrimento, que é injusto. O médium que faz, vamos colocar assim, na fala que a gente escuta muito, que o médium faz muito pelas pessoas e que ele não deveria ter cargas de sofrimento e de doença. Como assim, gente? Como é que a gente não vai ter carga de sofrimento e de doença? Primeiro que nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Nós somos instrumentos que foram treinados, que foram apropriados para poder trabalhar. Então, nós estamos em dívida, não estamos em missão. Então, a gente não faz nada. Então, se você é um médium que tem que trabalhar, que tem que dar conta da sua tarefa mediúnica, e junto com ela você tem uma grande carga de sofrimento, você pode ter certeza que você já abandonou aquele barco muitas vezes. E cada vez que a gente abandona o barco, eu digo que entra mais água nele e a gente fica mais à beira de se afogar, porque vai ficando mais difícil. Se eles nos dão no começo, olha, você vai ter, para você fazer esse trabalho, não vai ter preocupação material, ou você não vai ter preocupação no casamento, ou não vai ter preocupação com o filho, enfim. Eles muitas vezes nos dão esses presentes para que a gente cumpra com aquilo que prometeu lá. Ainda mais se for uma missão grande, como esses dois que foram falados na história. E quando a gente, por conta dessas facilidades, já que o negócio está fácil, eu vou largar para depois, eu vou largar para amanhã, eu não preciso fazer, eu não vou fazer. Ou se o médium sofre, ele se acha no direito de reclamar da bondade divina. Mas como que eu estou sofrendo? Como que isso aconteceu comigo? Se fosse assim, gente, Chico Xavier não ficaria doente. Divaldo não teria que passar por uma cirurgia agora. Não passariam dores físicas, né? Chico Xavier sentia dores horríveis na vista que ele falava. Então, se não fosse assim, quanto eles fizeram? Quantas noites em claro, e fazendo coisas que a gente conhece uma parte, mas tem certeza que muita coisa a gente ficou sem saber. Eles são grandes, foi e é um grande missionário, o Divaldo também, e tantos outros. E nem por isso eles tiveram folga. E a gente está querendo folga porque tem que funcionar tudo bem. Se não funcionar tudo bem na minha vida, eu não vou para o centro. Quem está perdendo? Eu acho que sou eu, né? E quem que vai ter que prestar conta lá? Sou eu. O juro está só crescendo. Verdade. A mediunidade... A mediunidade vai bater a nossa conta, né, Valquíria? Pois a mediunidade vai bater a nossa conta. Ô, Lúcia, sabe o que eu acho também muito bonito na doutrina e no nosso conhecimento, quando a gente tem esse conhecimento, que é tudo responsabilidade nossa. Você vê que ele foi para o mundo espiritual, passou aquele tempo, ele que teve que se redimir, ele que teve que ter consciência desse grande erro dele. Deus deu a oportunidade dele encontrar trabalho, encontrar a solução para os problemas, mas só ele teve esse compromisso, e competiu só ele. Então, só a nós compete a gente reconhecer nossas situações e consertar a cada encarnação e a cada situação que a gente vive.
Ninguém fez nada, ele reconheceu, só depois que ele reconheceu, ele conseguiu começar a trabalhar para a sua melhoria. Então, Deus dá a oportunidade de todo mundo se melhorar, de todo mundo se salvar, como diz o popular, né? Mas por sua própria responsabilidade, por seus próprios esforços. Então, é uma verdade que nos anima também, né? Saber que a gente vai ter essa chance, essa oportunidade, que nós vamos ter que fazer por onde. Só depende de nós, só dependeu dele. Levou 11 anos para ele entender e se arrepender, reconhecer e começar a melhorar, né? Bacana. É a parábola do filho pródigo, Valquíria. É a misericórdia de Deus que não falha nunca. A parábola do filho pródigo. Depois que ele reconheceu tudo, ele veio a oportunidade para redimir. Encontrou o pai de braços abertos, com certeza. Valquíria, eu penso assim, eu passei por todas as reuniões do Divino Espírito Santo e da Barra. Eu jamais poderei dizer, eu não sabia. A gente sabe das coisas, é verdade. Eu posso dizer, eu não sabia. Quer dizer, consciente. Se a gente não fez, porque não, como teve, eu leio aqui, é que não teve, eu leio muito, não teve fé. Não teve fé para realizar. Nossa fé foi ainda fraca, né? E cada vez mais a gente precisa amadurecer e precisa fortalecer essa nossa fé, né? A cada dia. A cada dia a gente tem que fortalecer a nossa fé, para que a gente dê conta do máximo que a gente possa nessa encarnação, né? De tudo, não do máximo. Eu tenho um livrinho aqui de Bezerra de Menezes que eu abro todo dia antes de dormir. Toda vez que eu vou dormir, ele já é até viciado. Hoje eu abri aqui tópico do auxílio espiritual, mas sempre é fé. É toda fé, confiança. É verdade. Gente, alguém tem mais alguma colocação? Falta 5 minutos. Alguém mais? Alessandra, tem alguma colocação? Valéria sumiu da coisa. Não, Lúcia. Só o coração da gente bate cada vez mais forte quando vai lendo a obra de André Luiz. Tanta responsabilidade, sabe? O coração dá uma acelerada, assim, ó. Ô, Lúcia, eu estou aqui, querida, eu só estou quietinha. Hoje eu estou quietinha, tá? Mas hoje eu só estou ouvindo, baby. Então tá bom. Tá ótimo. Gente, falta. Se alguém não tem mais nada para falar, faltam 5 minutos. Vamos encerrar, então? Vamos, 5 minutos, não, só uma pressa mesmo. 5 minutos é uma eternidade. Então, vamos agradecer a Deus por tudo, né? E pedir por todos os nossos irmãos que sofrem, que padecem, os irmãos que partiram, os seus familiares que ficaram aqui, por toda essa humanidade. Dona Maria, só poderia fazer a prece final, Dona Maria, por favor? Faço. Deus, nosso Pai, sois todo poder, bondade e misericórdia. Jesus, nosso amado divino Mestre, Espíritos amigos que nos assistem, nos ampara todos os dias, todos os instantes da nossa existência. Queremos neste momento, Senhor, agradecer por mais uma oportunidade de aprender as vossas lições de luz. Que elas possam penetrar dentro do nosso pensamento, da nossa vida, dos nossos sentimentos, para que possamos, Senhor, a cada dia melhorar um pouco mais a nossa situação aqui na Terra. Abençoe a todos aqueles que sofrem, aqueles que ainda não te conhecem, não conhecem os teus ensinamentos. Que a tua luz se faça nessa hora, Senhor, onde haja trevas, sofrimento, dor, desespero, revolta. Que tudo seja feito, Senhor, com a vossa bondade, a vossa misericórdia, derramando sobre esta terra tudo aquilo que precisamos, Senhor, para crescer, para buscar sempre o melhor caminho
a seguir. Obrigada, Senhor, pela nossa reunião de hoje, por todas as bênçãos que acabamos de receber, e que essas bênçãos cheguem a todos os lares do Divino Espírito Santo e ajude a cada um daqueles irmãos que lá estão e que precisa, Senhor, da assistência e do amparo espiritual. Obrigada por tudo. Continue, Jesus, iluminando e amparando a todos nós, que sabeis o quanto ainda somos necessitados dessa presença, do seu amor, da sua paz e da sua luz. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a Deus por tudo. Até a segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, até segunda. Se Deus quer, e nós também. Um abraço para todos. Tchau, boa noite. Até que eu vi a carinha dela, gostei. Deus abençoe Boa a todos. noite. Boa noite, família. Vai acabar a pandemia para a senhora ir lá no grupo, né? É, isso aí. Tá bom, um abraço, tá? Um bom fim de semana. Boa noite, Valquíria. Boa Boa noite. noite. Boa noite, todo mundo. Paz para todos. Paz. Boa noite, Valéria. Boa noite, querida. Boa noite para todos. Ótimo final de semana, Boa excelente noite, João Boy. paz. A todos nós. Todos nós. Tá bom, boa noite, Mariellen. Boa noite. Tchau, Tchau, pessoal. Bom fim de gente. semana. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, bom final de semana. Beijão para todos. Obrigado.